Bom dia. Sejam muito bem-vindas à Igreja Fonte São Paulo. É um grande prazer para nós receber todos vocês aqui, é uma grande alegria para nós ver pessoas novas com a gente hoje de manhã. Ficamos muito felizes pela presença de vocês, felizes em reencontrar amigos que alguns dias a gente já não via. Como vocês sabem, nós estamos em uma série de mensagens, no meio de uma série de mensagens chamada Remédio para a Alma. E a ideia dessa série de mensagens é tentar encontrar soluções antigas para problemas contemporâneos. Nós vivemos em uma cidade que literalmente não para. Existe barulho e trabalho o tempo todo para nós nessa cidade. Dependendo do lugar onde você mora, você tem perto de você uma quantidade de barulho e de agito que às vezes é muito maior daquilo que você gostaria. Nós moramos em uma rua, no bairro do Jaguaré, nós estamos pertinho de Osasco, e na rua da nossa casa existem ali algumas empresas. Existe uma empresa que trabalha com call center bem perto da nossa casa. Aí descendo um pouco mais a rua, existem algumas fábricas da indústria da alimentação. E daquilo que eu posso testemunhar da sacada da minha casa, aquelas empresas não param. Existem pessoas entrando e saindo dessas empresas o tempo todo. De madrugada existem pessoas trabalhando. E como é que eu sei disso? Porque os barulhos dos motores da indústria e os barulhos do ar-condicionado no call center não param. Eu não lembro de nenhum dia estar na sacada da minha casa em nenhum horário e não ouvir aquele barulho. A nossa rua, pela graça de Deus, não é das mais barulhentas. O transporte público em algum momento se encerra ali. Mas dependendo de onde você mora, nem isso você tem sossego. O trânsito tem um barulho tão alto e é tão assustador que às vezes no silêncio da sua noite, no seu quarto, você ainda consegue ouvir pessoas no trânsito, no carro, saindo para trabalhar. Ontem estivemos em uma festa na cidade de Campinas, e quando nós voltávamos em Gabriela, olhamos para o trânsito na Marginal e a gente falou assim: de onde é que esse povo está vindo essa hora da noite? Eu falei: querida, são 10 da noite, eles estão indo para a balada ainda, eles ainda vão sair. Essa é uma cidade que literalmente não para, essa é uma cidade agitada, uma cidade de muito barulho, e eu não sei se você sabia, mas na cidade de São Paulo existem dois decretos que tratam de um programa de silêncio urbano. O programa de silêncio urbano na cidade de São Paulo tenta avaliar o barulho da cidade e descobrir medidas que possam facilitar a vida do paulistano, para que em algum momento exista silêncio. Não somente a famosa lei do silêncio, que você tem que respeitar o barulho perto de você. Existe um programa na cidade de São Paulo para medir o barulho na cidade e então propor soluções para o barulho que essa cidade produz. Esses dois decretos que existem na cidade de São Paulo só existem no Estado, de acordo com o governo, na cidade de São Paulo. Um programa para reduzir barulho na cidade. Essa é uma cidade agitada e barulhenta. E este ano, agora em maio, recentemente, foi regulamentado um novo projeto, que é o chamado projeto do Mapa do Ruído Urbano. Com as informações que foram coletadas pelo programa de silêncio urbano, eles estão mapeando regiões da cidade que têm picos de barulho. Sejam eles causados pelo trânsito, sejam eles causados pela indústria, sejam eles causados por outras atividades de entretenimento. O ponto é, o barulho e a agitação dessa cidade são tão altos e tão intensos que a prefeitura criou um projeto para tentar reduzir o impacto desse barulho na cidade. A partir de agora, nós vamos encontrar pessoas monitorando em lugares específicos o barulho causado pela cidade para tentar facilitar e diminuir a vida do paulistano e diminuir o ruído que essa cidade faz. Nós vivemos em uma cidade de poluição sonora. Muito barulho. Essa cidade não para. E talvez você não tenha percebido isso ainda, mas essa cidade, com todos os seus agitos e barulhos, ela acaba engolindo você.
Nessa semana tive a oportunidade de conversar com um médico. Ele não é originalmente de São Paulo. Ele veio de Vitória, do Espírito Santo, aquele estado que pertence ao Nordeste, estou brincando. E ele estava, assim que chegou nessa cidade, ele percebeu que estava todo mundo estressado, estava todo mundo correndo. E ele falava assim, isso não vai acontecer comigo. Mas ele é médico, em São Paulo. Em pouco tempo, ele percebeu que a cidade o engoliu. E a primeira vez que ele voltou de férias para a sua cidade, ele descobriu que entre todos os amigos, ele era o único estressado. Ele contava o tempo para saber o que as pessoas iam fazer, quanto tempo faltava para as pessoas chegar, quanto tempo faltava para ele sair. Porque a cidade acabou por engoli-lo. Vocês que tiveram o privilégio de nascer nessa cidade e crescerem aqui, isso para vocês talvez pareça normal. Mas a verdade é que com o tempo, esse agito e barulho dessa cidade, ele acaba machucando a nossa alma. Ele acaba machucando a nossa vida. Porque no fundo, nós precisamos parar. Em algum momento nós precisamos parar tudo. E via de regra, a minha geração tem encontrado esse parar tudo no hospital. Quando ele estressa de fato, entra em burnout e para de funcionar. A verdade é que intuitivamente a gente sabe que tem hora que você tem que simplesmente parar, descansar, diminuir, pisar no freio. E não é à toa que muitas propostas são oferecidas para a gente diminuir o passo. Uma delas é conhecida como meditação. Existem centros, grandes centros de meditação na cidade. Você pode fazer retiros de silêncio para meditação na cidade de São Paulo. E você sabe por que existe esse tipo de oferta? Porque existe a necessidade de a gente parar. E a ideia de meditação é você encontrar um lugar de silêncio. Um lugar onde você vai ficar quieto. Um lugar onde você vai colocar os seus pensamentos em absolutamente lugar nenhum. Um lugar onde você vai acalmar e parar. Meditação. Descobri também que na cidade de São Paulo existem pessoas fazendo voto de silêncio. O voto de silêncio é basicamente pessoas que aceitam o compromisso de se retirarem do centro da cidade, de se retirarem do seu trabalho por um período e se colocarem em um mosteiro onde eles lá vão se comprometer a não falar nada e a desfrutar de silêncio. Tamanho o barulho que eles estão acostumados. Silêncio. E é muito interessante que essas duas propostas, sendo oferecidas por princípios religiosos distintos, elas têm algo em comum. Elas entendem que em algum momento você tem que parar. A primeira entende que você tem que limpar os seus pensamentos, que você tem que meditar em nada e se concentrar em nada para encontrar paz no silêncio. A outra diz que você não pode falar nada para que você encontre paz no silêncio. Mas hoje nós vamos voltar os nossos olhos para mais uma poesia. E nessa poesia nós vamos encontrar uma proposta completamente diferente dessas duas. E nós vamos encontrar um remédio que nós vamos chamar de contemplação. Contemplação não é nem a meditação da mente vazia das religiões orientais, nem o voto de silêncio de alguma parte da religião cristã. A contemplação é uma atitude ativa de buscar a Deus. E o princípio ativo desse remédio não é o esvaziar a mente, não é o esvaziar as palavras, mas é parar para buscar e encontrar a Deus no silêncio. A teologia da igreja cristã, no período medieval, usava uma palavra latina chamada contemplatio. E essa palavra é o princípio ativo da contemplação cristã.
Eles entendiam que a contemplação seria uma consideração atenta, algo que iria além do ver, mas observar, ou ainda além do observar e contemplar. Não é simplesmente parar para ver, é parar para admirar. Contemplar presume que você tem tempo para parar e que você tem o que olhar, o que contemplar quando parar. Significa refletir algo em quietude em um ambiente de silêncio. Significa meditar sobre a beleza de Deus, ou refletir a respeito da sabedoria divina, ou quem sabe ainda uma introspecção autoavaliativa, responsiva à beleza e à sabedoria de Deus. É parar para ver a beleza de Deus no mundo, parar para ver a beleza de Deus na Escritura e voltar os olhos para o coração, em resposta à beleza e à sabedoria, e verificar como estamos. Significa voltar os olhos para Deus. Significa parar tudo para admirar a glória de Deus. Contemplação. É isso que significa contemplação. Contemplação é parar tudo para contemplar a beleza divina. Foi Agostinho que disse que é o amor à verdade que busca uma inatividade santa. Ele diz que existe uma postura piedosa no parar, no acalmar o coração. Existe aqueles que buscam pela verdade, aqueles que amam a verdade de fato. Eles sabem que eles precisam parar tudo para voltar os olhos para o Senhor. E quando ele diz isso, ele diz pensando no agito da vida do mundo antigo, que era muito mais calmo que o nosso. E a partir dessa perspectiva, que nós vamos voltar os nossos olhos para mais uma poesia, que mostra uma solução antiga para esse problema que é extremamente contemporâneo. Como é que os antigos poetas enfrentavam os ruídos, os barulhos e agitos da vida? E como é que eles encontravam, então, um remédio para uma alma que é aflita pelos afazeres da vida? E por isso que eu gostaria de convidar você a abrir o Salmo, capítulo 19. Como nós já vimos, nós estamos olhando para os Salmos e encontrando nas poesias que nós encontramos nos Salmos reflexões para a nossa vida. A partir da perspectiva do poeta que escreve o que está ali, nós encontramos então para nós soluções para as nossas dificuldades. Foi Charles Spurgeon que disse o seguinte: o cenário magnífico ao qual o poema alude deriva inteiramente de uma contemplação da natureza, em um estado de reclusão pastoral, em uma contemplação entregue ao meio-dia ou de manhã, quando o sol estava viajando no horizonte e eclipsando todos os outros corpos celestes por sua glória. Spurgeon, quando ele leu esse texto, ele entendeu o coração dele. Trata-se da contemplação de um poeta vendo o sol nascer. Ele está assistindo o sol nascer. Ele está contemplando a beleza de Deus naquele movimento. E naquele movimento que ele chama dos corpos celestes, daquilo que está acontecendo no cosmos, ele para admirar e para ouvir uma sinfonia que toca sem som. Para contemplar um poema que é escrito sem palavras e que sem voz nenhuma é proclamado para o mundo todos os dias, em todos os lugares, para todas as pessoas. Existe um grande show acontecendo todos os dias, um show de Deus, no qual ele expressa a sua beleza. E o poeta, quando vê a beleza, ele reage em contemplação. Ele para tudo para ver, contemplar, refletir. E nesse poema, nós vamos encontrar os 3 elementos fundamentais para a nossa contemplação cristã. Nós vamos descobrir que uma contemplação, de acordo com o salmista, de acordo com o poeta, se inicia primeiro com o abrir a janela. Nós vamos precisar abrir
a nossa janela e olhar para fora. Nós vamos precisar abrir a janela do nosso escritório, abrir a janela da nossa casa, e nós vamos precisar olhar para fora para contemplar aquilo que Deus está fazendo todos os dias, de modo misteriosamente maravilhoso. E quando nós abrimos a janela e nós vamos contemplar o que acontece do lado de fora, nós vamos ver a glória de Deus, como o versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Ele está olhando para fora e ele está vendo a glória de Deus. No nascer do sol existe algo imponente, poderoso e declarativo, de tal forma que, assistindo aquela cena, o poeta diz: eu estou vendo a proclamação da glória de Deus. E a glória de Deus está sendo proclamada na demonstração da habilidade das suas mãos. Ele é um artista, ele pinta com cores magníficas, a sua arte tem movimento, o seu movimento é controlado, e o que ele faz tem uma sintonia belíssima. Todos os dias, o poeta poderia se colocar para ver o sol nascer. Ele poderia ver a glória de Deus nele. Essa não é a pessoa que bate a mão no relógio às 5:30 da manhã, quando o alarme desperta, e a primeira coisa que ela procura fazer é voltar os olhos para a mídia social, para os afazeres do dia, para os compromissos, para o trânsito, para o clima. Essa é a contemplação de quem acorda, abre a janela e vai testemunhar aquilo que diariamente acontece. Um show onde Deus proclama sua glória. Esse é o acordar do poeta. Ele abre a janela para ver o que ele está lá fora. E quando ele contempla o que ele encontra lá fora, ele ouve a voz de Deus. Olha o que os versículos 2, 3 e 4 falam. Dia após dia, ou seja, sempre. Esse é um show que está acontecendo sempre. Ele está sempre em cartaz. Você pode não ver por causa das nuvens que estão à frente. Você pode não ver porque talvez tenha um prédio cobrindo a sua visão. Mas dia após dia, eles continuam a falar. E noite após noite, ele torna um Deus conhecido. Existe uma proclamação, uma verbalização. Naquele movimento do sol existe comunicação. Deus está se dando a conhecer, dizendo: eu estou aqui. Dizendo: eu sou poderoso. Dizendo: eu estou por trás de tudo o que você está vendo. Elas continuam a falar e Deus pode ser conhecido ali. E porque eles continuam a falar, o salmista pode ouvir a voz de Deus. Eles estão proclamando a glória de Deus, eles estão proclamando quem Deus é. Mas não é só isso. Olha só o que acontece, ele diz: não há som, nem palavras, nem nunca se ouve o que dizem. Existe uma proclamação. Existe um proclamar, um dizer, um anunciar. Mas não tem palavras e não tem som. Ele ouve a voz de Deus de um modo maravilhosamente misterioso. Ele consegue ver o poder de Deus. Ele consegue contemplar a glória divina. E ele consegue entender uma declaração divina que não tem palavras, que não tem som, mas que a sua mensagem, porém, chega a toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Para o olho atento do poeta, a visão se torna audição. Aquilo que ele contempla se torna mensagem. Aquilo que ele vê se torna palavras. Esse é o poder do poeta. Colocar em palavras aquilo que ele contempla em admiração. E vendo o sol nascer,
Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a declaração da glória. Ele entendeu que Deus se faz conhecido naquele movimento. E então ele descreve o sol surgindo no horizonte da seguinte maneira: Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento e alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. E as descrições que ele atribui ao sol são figuras lindíssimas. Ele diz que o sol, à medida que ele irrompe no horizonte, para o poeta, parece um noivo depois do seu casamento. Recentemente eu tive o privilégio de fazer o casamento de alguns amigos. E a coisa mais legal de ver, depois da frase, pode beijar a noiva, é o sorriso do noivo. A noiva precisava ver tudo em ordem, que estava certo, que as pessoas estavam no lugar certo, que tudo estava bonito. O noivo só tem uma coisa na cabeça. Ele só pensa naquilo. Na hora que ele vai finalmente beijar a sua noiva, que agora é sua esposa, ele beija assim. Mal consegue fazer bico. Eu estava lá. Ele vê o sol nascendo nessa alegria. O poeta vê o sol nascendo desse modo. Existe uma alegria causada por aquele momento, como a de um homem no final da cerimônia do seu casamento, de um noivo depois do seu casamento. E ele se alegra como o valente guerreiro. Ele é alguém que tem poder. Ele é imponente. Ele não se levanta tímido com medo, ele se levanta com poder, com imponência. Ele se coloca diante de toda a criação com poder. E essas duas figuras que são usadas aqui para descrever o sol, descrevem também o nosso Deus. De tal forma que na criação, no nascer do sol, o poeta vê a alegria de Deus em renovar suas misericórdias todos os dias de manhã e manifestar o seu poder que atinge a todos. Porque nós não apenas vemos a glória de Deus, nós não somente ouvimos a sua voz, nós sentimos o seu poder, como o poeta também diz, o sol nasce em uma extremidade do céu e realiza o seu trajeto até outra extremidade, nada pode se esconder do seu calor. Esse noivo feliz, esse guerreiro valente, tem um poder que está sobre tudo e sobre todos. De uma maneira muito poética, o poeta está dizendo: quando eu vejo o sol nascer, eu vejo o poder de Deus. Nada escapa do seu poder. Isso é contemplar. Isso é olhar para fora. Não é abrir a janela e tentar entender quais são as leis físicas que causam os movimentos. Não é tentar olhar para fora e descrever os diferentes movimentos que você percebe nas diferentes estações do ano. É mais do que ver, é mais do que observar. É um refletir em admiração. O poeta abre a janela, ele olha para fora e ele admira o que Deus faz. E aquela postura de admirar o que Deus faz aquece o seu coração. Mas a contemplação não pode ser simplesmente olhar para fora. O poeta sabe que tem mais para a contemplação. Ele precisa olhar para o texto. Ele precisa abrir o livro. Ele precisa voltar os seus olhos para as Escrituras. Contemplar é olhar para fora, mas não só para fora. Significa olhar também para o texto. Ele tem que abrir o livro. Porque quando ele abre o livro, ele pode contemplar a sabedoria de Deus. Quando ele abre a janela, ele contempla a beleza, mas quando ele abre o livro, ele encontra a sabedoria divina destilada. Ele encontra a sabedoria divina que transforma vidas.
E olha quais são as características desse livro de acordo com o poeta. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. E o texto continua. O preceito do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, as instruções do Senhor, são todas características dessa palavra. E com palavras e expressões diferentes, o poeta está dizendo: o que nós encontramos nas Escrituras é suficiente para nós encontrarmos a sabedoria divina. Quando ele chama de lei do Senhor, ele está basicamente dizendo que existe instrução da parte de Deus. Existe uma comunicação de instruções, existem preceitos, decretos, mandamentos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele quer mudar e transformar as nossas vidas. E através da contemplação dessa Escritura, desse texto, que Deus separou para nosso uso, ele encontra alguns benefícios interessantíssimos. Na verdade, versículo 10 ele diz assim: considerando as características que essa lei tem, ele diz: eles são mais desejáveis que o ouro, e mesmo o mais puro ouro, eles são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Quando ele olha para essa Escritura, ele olha para esse texto, ele diz: é mais desejável que o ouro, é melhor do que todo o dinheiro do mundo, é melhor do que roubar ouro no aeroporto de Guarulhos, é muito melhor que todo aquele ouro. O que ele encontra aqui tem um valor inestimável para ele, porque ele não simplesmente olha, ele não simplesmente vê, ele contempla com admiração. Aquilo tem um valor para ele que não tem nada nesse mundo que possa substituir. Mas ele diz: são mais doces que o mel. Não é só desejável, é saboroso. A figura de linguagem do gordo é melhor que banoffee, é melhor que torta de mousse de chocolate, é melhor que milkshake de ovo maltine, é melhor que churrasco de picanha, é melhor do que qualquer outra coisa que você possa encontrar. Melhor que dinheiro, melhor que recurso financeiro, melhor que a melhor refeição que você possa encontrar. A contemplação do poeta coloca esse homem diante do livro com uma admiração e um respeito profundo. Esse livro tem características que são marcantes, mas não só características. Esse livro tem benefícios que são impressionantes. Ele diz: a lei do Senhor, ela é perfeita, ou seja, ela é completa, ela tem tudo o que você precisa. E ele diz: ela revigora a alma. Em um mundo de onde as pessoas estão sendo destruídas, ou em um mundo onde as pessoas estão sendo esmagadas pelo estresse, em um mundo onde as pessoas estão sendo corrompidas a viverem uma vida de agito sem parar, o salmista olha para essa lei e ele diz: essa palavra revigora a minha alma. O que eu encontro aqui eu não encontro em outro lugar. A sabedoria divina é capaz de remendar os defeitos do meu coração, os vazios da minha alma, os meus medos e os meus anseios, as minhas preocupações que me acordam de noite. São nessa palavra que eu encontro um frescor, um vigor e restauração. Essa palavra pode revigorar a minha alma cansada. Ele diz: os decretos do Senhor são dignos de confiança, eles dão sabedoria aos ingênuos. Essa ideia de ser perfeito e ser digno de confiança significa que aquilo que você encontra nesse texto, você pode usar sem restrição, você pode usar sem medo. Use e abuse dos princípios que estão aqui, porque elas vão dar sabedoria. A sabedoria de Deus está destilada aqui. Ingênuo aqui não leve a mal o termo, porque nós pensamos no ingênuo naquele que é incapaz de tomar suas próprias decisões, mas o ingênuo aqui é aquele que precisa de sabedoria. E da perspectiva da sabedoria divina, nós todos precisamos de sabedoria. E se até o mais simples do ingênuo pode ganhar sabedoria a partir desse texto, o que é que Deus não pode fazer nas nossas vidas quando nós nos voltarmos para esse texto em contemplação, em admirar a beleza e a sabedoria de Deus?
Ele diz mais: os preceitos do Senhor, eles são justos. O que você encontra aqui promove a justiça. Eles alegram o coração. Eu acho tão bonita essa figura de linguagem. Alegram o coração. Ele não lê esse texto como um peso. Ele não lê esse texto como se fosse um conjuntinho de regrinhas que ele tem que forçosamente viver, como se aquilo fosse liberdade. Não é, ele encontra alegria. A mesma alegria que ele vê no sol irrompendo ao nascer. Ele vê acontecendo no seu próprio coração quando ele se debruça nesse texto e quando ele contempla esse texto. E essa expressão, alegrar o coração, é uma figura muito linda no Antigo Testamento. Ela, via de regra, está associada ao vinho. O vinho alegra o coração. O salmista, no Salmo 104, ele agradece a Deus que lhe deu o vinho que alegra o seu coração. Pessoas que bebiam vinho eram pessoas que tinham a alegria no coração. No Salmo da semana passada, nós falamos que o salmista, quando ele olha para a Escritura, ele diz, quando ele volta os seus olhos para Deus, ele encontra uma alegria que é muito maior daqueles que têm fartura de vinho. Porque ele quer dizer que a alegria que as pessoas encontram naquilo que é passageiro dessa vida, quando ele volta os olhos para Deus, ele encontra sem precisar de mais nada. Nesse poema, ele diz que a Escritura, além de ser mais saborosa que o mel, ela é mais benéfica que o próprio vinho. E lembra, mel e vinho no mundo antigo era o que tinha de melhor para oferecer. Ele está comparando com a melhor que ele conhecia no mundo, no seu mundo. E a sua poesia destila um prazer que ele tem em abrir esse texto. Os mandamentos do Senhor, eles são límpidos e ele ilumina a vida. Da mesma forma que o sol se levanta poderoso, ilumina todas as coisas e demonstra o poder de Deus. Essa palavra, quando nasce no coração, ela ilumina a alma, ela ilumina o nosso coração, ela ilumina a nossa vida e ela transforma o nosso viver. Aquilo que o poeta viu na criação, ele vê na Escritura de uma maneira muito pessoal. Enquanto a luz do sol estava sobre todos, ele encontra a iluminação de Deus acontecendo na sua própria vida. Ele ainda diz: o temor do Senhor é puro e ele dura para sempre. As instruções são verdadeiras e corretas. Mas nessa Escritura, o poeta encontra advertência e recompensa. São uma advertência para o teu servo e uma grande recompensa para quem os cumpre. Em outras palavras, quando o poeta contempla o mundo, ele abre a janela para contemplar a criação. Ele se lembra que ainda melhor que a criação, existe uma revelação de Deus que fala direto ao nosso coração de uma maneira muito específica. E quando ele abre esse texto, ele percebe que ele encontra restauração para a sua alma. Mas ele também encontra advertências. É um texto que vai dizer para cada um de nós aquilo que está errado e precisa ser mudado. Porque nós encontramos justiça aqui, nós encontramos verdade aqui, e nós nem sempre somos justos ou verdadeiros. E ela vai servir como uma advertência, mas também serve como recompensa. Quando nós vivemos o que essa palavra diz, nós temos a oportunidade de experimentar o que o poeta experimentou. É mais desejável que o ouro, é mais doce que o mel, é melhor que o vinho. Recompensa. Porque a contemplação exige de nós abrir a janela e abrir o livro. Mas se nós tivéssemos à disposição somente a natureza, somente a Escritura, nós estaríamos faltosos na nossa contemplação. O poeta sabia que precisava de mais do que somente ver e observar, contemplar e admirar aquilo que acontece na criação, ou ver, contemplar e admirar aquilo que acontece na Escritura. Ele precisa dar mais um passo na sua contemplação. Existe mais um princípio que ele precisa colocar em prática, que é o abrir o coração. E agora ele precisa olhar para dentro. Ele precisa olhar para a sua própria vida.
mais importante do que olhar para fora, mais importante do que olhar para o texto, o salmista vai dizer: nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos refletir aquilo que nós estamos aprendendo com isso. E depois de ver o show de Deus manifesto na criação, depois de ver a sabedoria de Deus na Escritura, o salmista volta para si e ele diz: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Ele volta para si reconhecendo suas faltas, vendo que o poder de Deus é manifesto na criação e que Ele está sobre todas as coisas, sabendo que a sabedoria divina serve como uma advertência para os próprios equívocos. Ele olha para si mesmo e diz: quem é que pode me ajudar a descobrir onde estão todos os meus erros? Eu sei que eu sou faltoso, eu sei que eu sou pecador, e a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero pedir perdão. E ele diz: absolve-me das faltas que me são ocultas. E o zelo dele é tamanho de estar com o coração aberto diante de Deus, que ele não simplesmente pede perdão por aquilo que ele sabe, ele pede perdão por aquilo que ele não sabe e não lembra. Eu sei que eu errei mais do que eu posso lembrar. Eu sei que eu sou mais quebrado por dentro do que eu gosto de admitir. Eu sei que eu sou faltoso, pecador, miserável. E eu sou tão miserável, tão egoísta, que às vezes eu sou cego para os meus próprios erros, para os meus próprios vacilos. Senhor, tendo visto a Tua beleza na criação, tendo contemplado a Tua sabedoria, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Perdoa as faltas que eu nem sei que eu tenho. Eu tenho pontos cegos, Senhor. Me perdoa por esses também. Mas não somente me perdoa, Senhor. Me protege, ele diz. Observe como ele continua a poesia. Proteja o teu servo da soberba. Não me permita estar diante da tua beleza. Não permita que eu esteja diante da sua sabedoria de modo soberbo. Eu não quero ser altivo, autossuficiente. Eu não quero achar que eu posso todas as coisas, que eu consigo todas as coisas, que eu tenho controle sobre todas as coisas. Me permita ver o sol nascer e lembrar que é o Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Me permita olhar para a Tua palavra e entender que somente o Senhor pode fazer tudo. Eu não posso, eu sou incapaz. Eu preciso de ajuda. Não me deixe pensar nem por um momento que eu sou autossuficiente, que eu posso fazer tudo, ou que porque de alguma coisa, ou de alguma forma, eu sou melhor que as outras pessoas. Não permita que a minha contemplação da Sua beleza, que o meu contemplar da Tua sabedoria, faça crescer, ou permita crescer no meu coração o sentimento de que eu sou melhor que os outros, que não param. Que eu sou melhor do que aqueles que estão sobreatarefados. Que eu sou melhor que aqueles que nunca pararam para contemplar a beleza de Deus. Ele ainda diz mais: não permita que essa soberba me controle. Ele sabe que no coração dele existe uma briga intensa entre o que ele realmente quer lá no fundo e aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. E lá no fundo existe uma tensão, que quando ele se coloca a contemplar a beleza e a sabedoria de Deus, ele entende que essa tensão precisa ser minimizada. Ele sabe que ele não pode ir sozinho. E ele pede: Senhor, protege o meu coração. Não permita que essa soberba controle a minha vida. Não permita que esse desejo de parecer melhor, de fazer melhor, seja forte na minha vida até o ponto de que ela me controle. Porque se ela me controlar, eu serei culpado de um grande pecado. E não é isso que o poeta quer. O poeta diz: então eu serei inculpável e inocente de grande pecado. Eu não quero pecar contra o Senhor. Me proteja, me ajuda. Como pastor, eventualmente a gente tem a oportunidade de aconselhar pessoas durante os seus momentos mais difíceis. E uma das coisas mais difíceis para pessoas que estão passando por momentos difíceis causados por suas próprias ações é reconhecer que eles são incapazes de sair de onde eles estão.
E eu me lembro que certa vez, conversando com um homem com dificuldades, eu perguntei para ele: nesse buraco que você entrou, considerando essas características que você desenvolveu para chegar onde você chegou, o que você acha que você pode fazer para sair? Com lágrimas nos olhos, ele disse: eu não posso. Eu não consigo. Esse é o sentimento da humildade. O resultado da ação de Deus dentro de nós. Quando nós finalmente abandonamos a soberba, quando nós finalmente abandonamos a autossuficiência, quando nós deixamos desse sentimento de que eu posso, eu conquisto, eu faço, eu trabalho, eu não paro e tudo dá certo, quando isso finalmente morre no nosso coração, então nós somos inculpáveis de grande pecado. Porque todos nós estamos absorvidos pelo espírito dessa cidade. Todos nós fomos absorvidos pelo espírito de eu posso, eu consigo, eu faço, eu dou conta, eu não paro. Mas o salmista já esteve lá. E ele sabe o quanto ele sofreu nessa situação. Por isso ele diz: proteja o teu servo. Por isso ele diz: não permita que a soberba me controle. Ele sabe o tamanho do poço que é confiar em si mesmo. Mas depois de olhar para fora, depois de olhar para o texto, ele olha para si, pede perdão, pede proteção. Ele termina a sua poesia de uma maneira magnífica. Ele diz o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Observe que as palavras da minha boca, ou seja, a contemplação dele não é voto de silêncio. E a meditação do meu coração, que também não é se esconder em um lugar para meditar. Ele está dizendo que esse refletir, esse pensar, esse avaliar que acontece dentro dele, que não é o meditar da mente vazia, que não é o voto de silêncio das pessoas que estão confinadas nos seus mosteiros. Ele está dizendo que esse é o seu desejo. Ele não quer ir embora e largar tudo para trás. Ele não quer abandonar a cidade. Ele não quer deixar a agitação de lado. Ele diz: onde eu estou, que as palavras da minha boca, aquilo que eu for falar, que aquilo que eu for pensar, sejam agradáveis a ti. Não é esvaziar a mente numa meditação vazia. Não é um voto de silêncio. É contemplar. É ver a beleza de Deus na criação. É ver a sabedoria de Deus na Escritura. É olhar para dentro e descobrir a própria fragilidade. Pedir perdão e proteção. E expressar o desejo. O que é que eu vá fazer nesse dia? Que as palavras que eu vou falar reflitam o teu caráter. Reflitam o caráter da tua palavra. Que a meditação do meu coração, aquilo que eu penso sozinho, aquilo que só eu e o Senhor sabemos que acontece, que exatamente essa meditação do meu coração, ela seja agradável, seja louvor, seja justo, seja bom, seja aquilo que tem virtude. Permita, Senhor, que no meio do agito da minha semana, no meio da cacofonia dessa vida, dos barulhos dessa cidade, não permita que a meditação do meu coração seja apenas: estou atrasado, tenho metas para bater, tenho horário para cumprir, esse trânsito é um inferno. Que a meditação do meu coração, Senhor, seja agradável a Ti. E ele diz: Senhor, o Senhor é a minha rocha. Eu só encontro proteção no Senhor. Só existe proteção para essas coisas se eu estiver ligado com o Senhor. Porque mais do que contemplar o que acontece no mundo, mais do que contemplar a sabedoria do texto, o poeta quer contemplar a presença divina na sua vida. Eu preciso da tua proteção aqui e agora, hoje. E ele termina dizendo: rocha minha e meu Redentor. A contemplação
que nós encontramos nesse salmo, ela diz que nós temos que olhar para fora. Nós temos que abrir a janela e olhar para fora. Ela nos ensina que nós temos que abrir o livro e olhar para o texto. Ela nos ensina que nós precisamos abrir o nosso coração e olhar para dentro. Porque quando nós fazemos isso, nós vemos a glória de Deus no mundo e nós respondemos a Ele em adoração. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos a sabedoria divina e nós tiramos dela a instrução. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós encontramos a necessidade da oração. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, pedindo perdão, pedindo proteção. E Ele sabe que Ele só encontra proteção no Senhor, que é a sua rocha, mas que é também o seu Redentor. E aqui entra o mais surpreendente ponto da beleza divina. Porque quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para o nosso coração, nós aprendemos que nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz, onde nós encontramos o nosso Redentor, em quem o nosso pecado é perdoado, em quem as nossas transgressões são curadas, em quem nós temos vida e vida plena. Porque essa contemplação do salmista exige uma volta dos olhos para a cruz. Nós precisamos lembrar onde tudo começou, e tudo começa na cruz. Porque quando nós pararmos tudo, nós vamos precisar parar para contemplar o nosso Senhor. E nós vamos lembrar o sacrifício de Cristo, o nosso Redentor, a nossa proteção. A contemplação ensinada pelo salmista aponta para algo muito maior do que ele mesmo viu. Aponta para um Salvador que vai manifestar a glória de Deus, vai fazer Deus conhecido em sua vida, vai fazer o amor de Deus ser conhecido em seu ministério, vai fazer a salvação divina ser conhecida na cruz, vai ser onde os nossos pecados serão finalmente aniquilados. Nós vamos encontrar paz com Deus. A contemplação nos ensina a olhar para fora, abrir a janela e encontrar a adoração do mundo para o Criador. Abrir o livro e encontrar a instrução de Deus. Abrir o coração e responder em oração, pedindo perdão. E quando nós pedimos perdão, nos lembramos que o nosso perdão foi conquistado em Cristo Jesus. E aquela cena que era para ser triste, aquela cena que era para ser feia, talvez horrível, quando nós olhamos para ela, nós vemos a beleza da nossa salvação. Essa é a contemplação que o poeta nos ensina. E é este remédio para a alma que nós precisamos quando nós estamos perdidos e sobreatarefados nos agitos de uma cidade que não para. Esse é o remédio que nós precisamos cultivar na nossa vida. Quando tudo está agitado e não para. Nós vamos ter que parar tudo para contemplar o nosso Criador. E o desafio que eu tenho para você é o seguinte: desenvolva a habilidade de voltar os olhos para a criação e ouvir a voz de Deus. Desenvolva a habilidade de contemplar a beleza na criação, a beleza de Deus na criação. Quando possível, acorde mais cedo, vá ver o sol nascer. Reflita sobre a criação, reflita sobre quem Deus é. Aprenda a ver a beleza de Deus, porque Ele espalhou sua beleza por todos os lados. Desenvolva a habilidade de buscar sabedoria na palavra de Deus. Abra o livro. Faça disso uma rotina na tua vida. Faça disso uma rotina na tua vida. Os benefícios são inestimáveis. Você vai encontrar nesse livro algo que vale mais do que o ouro, algo que é mais doce do que o mel. Vale a pena. E crie a habilidade de
de voltar os olhos para o seu coração, para pedir perdão pelos seus erros. Voltar para ver que diante da beleza divina, que diante da sabedoria divina, nós somos pecadores miseráveis e nós precisamos de Cristo Jesus. Nós somos carentes de Cristo Jesus. Nós precisamos dele. Nós precisamos de sua graça. Contemplação. Abrir a janela, olhar para fora. Abrir o livro, olhar para o texto. Abrir o coração, olhar para dentro. Quando nós fizermos isso, a nossa vida, ou parte da nossa vida, nós vamos lembrar com muito mais frequência de quão grande é a salvação que o Senhor nos ofereceu. Vamos orar.